Então agora continuemos a nossa leitura do Eutífron de Platão. E agora Sócrates fala, né? Entregamos no último encontro que agora sabemos o que Eutífron está acusando o próprio pai de assassinato, porque o pai teria feito um ato que Eutífron considera injusto e impiedoso. O pai de Eutífron tinha um empregado doméstico e Eutífron tinha um trabalhador a seu serviço, trabalhador do campo. O trabalhador que trabalhava para Eutífron, em um momento de bebedeira, avança por briga contra o trabalhador do pai de Eutífron e o degola, mata degolado. O pai de Eutífron então amarra o assassino, joga ele numa vala e deixa ele lá enquanto manda um mensageiro para Atenas para perguntar ao exegeta qual era o procedimento jurídico que deveria ser implementado com relação a esse homem que matou o outro empregado. Só que o mensageiro demora muito. O pai do Eutífron não cuida direito daquele sujeito que estava lá amarrado na vala e acaba morrendo de fome, de frio e agriloado, né? Diria o Eutífron. Então, Eutífron culpa o pai. Fala, não, meu pai é culpado por ter praticado um ato de impiedade. No último encontro, nós falamos que Sócrates está perguntando para Eutífron, Eutífron, você tem certeza absoluta de que você conhece bem o que é a piedade e a impiedade? O sacrílego e o sagrado? Porque para alguém ter coragem de acusar o próprio pai, o que era uma coisa muito mal vista em Atenas, e ainda mais acusar alguém de assassinato, sendo que você não é nem parente do homem assassinado, né, da vítima. Isso também era muito mal visto, também era praticamente inviabilizava que o processo andasse para frente, né, andasse a bom termo. E o Eutífron fala, não, eu, mais do que ninguém, conheço acuradamente, conheço perfeitamente o que é a piedade e seus desdobramentos. Então não se preocupe, Sócrates, eu sou sábio nesse sentido. Eu sou um profeta, converso com os deuses conversam comigo, eu conheço esses deuses com uma certa pessoalidade, né, com uma certa intimidade o suficiente para saber muito bem o que eles entendem por piedade ou impiedade. Porque piedade e impiedade é basicamente isso, né? É como nós podemos ou não podemos nos aliar, nos alinhavar, né, nos alinhar com a vontade divina. Ser piedoso é ser alguém que está alinhado à vontade divina. Ser impiedoso é alguém que pratica um ato de injustiça contra a vontade divina. Muito bem. Sócrates, então, ele vai falar agora, né? E ele fala o seguinte. Então, admirável Eutífron, é muito importante para mim ter me tornado teu discípulo e antes do processo com Mileto contestá-lo ao declarar estas mesmas coisas, dizendo que, assim como no tempo passado, eu fazia muita questão de saber sobre assuntos divinos. Quero parar aqui, né? Porque há informações importantes, né? O Sócrates, então, ele tem essa prática. A prática é de, ao encontrar alguém que se julga sábio em alguma matéria, Sócrates ele se coloca na posição de aprendiz, né? De discípulo, de alguém que, bom, eu sei que tenho dificuldades de compreender este assunto é um assunto complexo, é um assunto que tem muitas ramificações, portanto, se você sabe mais que eu quero aprender com você. Né? Há um ditado na prática docente que diz o seguinte, né? O pior aluno é aquele aluno que acha que sabe tudo. Porque este está com os ouvidos tapados para ouvir qualquer coisa que você tente ensinar. O pior aluno é aquele que acha que sabe tudo. Sócrates, ele é um excelente aluno, porque ele tem clara consciência de que ele não sabe tudo. E ele está sendo acusado por Mileto de praticar uma impiedade, ou seja, de introduzir um novo deus, um novo culto na cidade de Atenas, com vistas ao público jovem, portanto corrompendo a juventude a este novo culto, e com isso praticando uma impiedade contra os deuses antigos da cidade, contra Atenas, contra Zeus, contra Apolo. E Sócrates falando, olha, eu
estou sendo acusado de uma coisa que eu nunca fiz. Nunca fiz. Mas, bom, se eu estou sendo acusado de impiedade, é fundamental que eu entenda primeiro o que é a piedade, o que é impiedade, para que, de posse desse conhecimento, né, dessa clareza de definições, eu possa dizer no tribunal, em minha defesa, se eu pratiquei ou não uma impiedade, né? Entendendo que Sócrates está achando que não praticou impiedade. Por isso Sócrates então se coloca na posição de discípulo de Eutífron. Também Sócrates vai dizer, olha, eu nunca mexi, nunca teorizei, nunca tive nenhuma ideia muito clara e propositiva sobre o que é a vontade dos deuses. Nem no passado, nem no presente. Os deuses, para Sócrates, eles existem como uma espécie de axioma, como uma espécie de a verdade que já está disseminada na sociedade, e Sócrates não tem a prática de questionar a existência de deuses e nem de introduzir nenhuma divindade nova. Há uma religião em Sócrates, a gente vai entendê-la, né, na medida que a gente vai desenvolvendo isso, mas é mais uma interpretação religiosa do que uma religião nova, né? O que Sócrates estará produzindo a partir, né, das reflexões de Platão, que é quem escreve os diálogos colocando Sócrates como personagem. Mas muito bem, então Sócrates fala assim, olha, eu fico muito feliz de ser agora seu discípulo para aprender o que é a verdadeira piedade. E ele continua. Já que o Mileto, né? Já que Mileto diz que estou errado improvisando e introduzindo inovações a respeito da religião, né? O Mileto fala, olha, o Sócrates está produzindo uma nova religião, essa religião ela é equivocada, ela é um erro, ela degenera, né, a vida social, ela leva os jovens a pensar e a praticar coisas que nós não queremos que eles pratiquem, seja lá o que for isso, que a gente não sabe ainda, né, o que é que eles praticam, o que é que os jovens estão fazendo de tão grave assim. Não vamos nos adiantar, né, para falar, né, nada disso. Vamos deixar que a história corra para a gente tentar entender a partir daquilo que está posto nos livros, né, aquilo que os jovens estavam fazendo que estava incomodando tanto o Mileto. Mas o Sócrates fala, olha, eu não converso, não falo sobre esses assuntos, né? Não estou iniciando um novo culto, não estou corrompendo a juventude, até onde eu sei. Mas Eutífron, se você sabe o que é a impiedade, então me ensine, porque talvez eu possa aprender onde está o meu erro, né? Onde está o meu erro? Sócrates continua então. Já me tornei teu discípulo, Eutífron. E se, pois, Mileto, diria eu, concordas que Eutífron é sábio em assuntos semelhantes, considera que eu também penso inteiramente certo e não me processes. Então, Sócrates falou assim, olha, já que eu sou agora discípulo de Mileto, e Mileto manja muito, sabe, é especialista, é doutor, né, doutor em piedade, em religião, em teologia, e eu estarei reproduzindo o conhecimento de Mileto, estarei reproduzindo o discurso de Eutífron, né? Caso Mileto queira me acusar, ele terá, na verdade, que acusar a Eutífron. Porque, a partir de agora, só que está falando, as minhas ideias virão daquele meu mestre, né? E aqui há um elemento interessante, né? Porque Sócrates está dizendo, aquele que ensina, aquele que se propõe a ensinar, é responsável moral e eticamente pelos seus ensinamentos. Aquele que ensina é responsável moral pelos seus ensinamentos. Aquele que fala, propõe, né, alguma coisa, ele deve ser responsabilizado por isso. Por quê? Porque falar sem ética, falar sem responsabilidade, não é apego à sabedoria. Não é uma atitude filosófica. É uma atitude hipócrita. É uma atitude sofística, que está só preocupado com a forma do discurso e não com o seu conteúdo. Então ele chama Eutífron para a responsabilidade de tornar-se professor de Sócrates, então ensiná-lo o que é piedade, e assim livrando Sócrates da pena, né, da acusação, dizendo Sócrates então agora que a acusação que deve ser feita é para seu mestre, né, seu mestre Eutífron. Inclusive, ele pressupõe que Mileto considera Eutífron
um homem sábio, né? Apesar de Eutífron já ter falado antes que quando ele fala em assembleia, na eclésia, ele é ridicularizado. Mas Sócrates fala, não, se considerarmos que Eutífron ele é o homem sábio que ele diz ser, e se Mileto ele for convencido que Eutífron é o homem sábio que ele diz ser, lógico, né? Eutífron vai poder falar sobre isso no processo, então ele vai expor a sua sabedoria. Logo, quem vai ser responsabilizado vai ser Eutífron. Eutífron, então, está sendo colocado aqui na posição de alguém que tem que referendar, que tem que bancar a seu conhecimento, né? Bancar as suas aquilo que ele diz saber, né? Aquilo que ele diz possuir como acurado, né? Como acurada informação, acurada investigação, como um conhecimento acurado, né? Bom, continua Sócrates, né? Mas, se não, move uma ação não contra mim, né? Mileto não vai mover uma ação contra mim, mas contra Eutífron, que é agora o meu mestre. E nesse caso, Eutífron será, se for acusado, será acusado de corruptor, mas não da juventude, mas dos velhos. Porque Sócrates tem aproximadamente entre 60 e 70 anos aqui, nesse momento. Então, ele irá acusar, né, como corruptor dos mais velhos, de mim e de seu próprio pai. Né? Eutífron, então, é um corruptor seria, né, acusado de corromper não apenas o Sócrates, mas também o próprio pai. De mim por ensinar e daquele por repreender e punir. A punição, a acusação que Mileto poderia fazer para Eutífron agora é de que Eutífron corrompe os mais velhos. Né? Ele corrompe a terceira idade, a melhor idade. Né? No caso de Sócrates, a corrupção ela se demonstra no ato de Sócrates ensinar. E se ele ensina algo, o que ele ensina agora, a partir de agora, vem do Mileto. Também é a corrupção do próprio pai, que ao praticar punição, é levado a praticar tal coisa porque Eutífron não o instruiu de maneira adequada. Ou mais, o próprio pai de Eutífron, ao praticar o ato, está sendo acusado por Eutífron porque Eutífron quer corrigir o próprio pai. E na correção do pai, ele o leva a julgamento, mesmo contra os hábitos da cidade, o que significaria que o Mileto poderia acusar o Eutífron de estar corrompendo corrompendo a velhice, né? Acusando os mais velhos de coisas que não deveriam ser acusadas. Então, o que Sócrates está fazendo aqui é mais ou menos um jogo para passar a culpa, passar o ímpeto julgador de Mileto para o Eutífron. E se ele não se deixar persuadir, ele quem, né? Se Mileto, né? Se Mileto não se deixar persuadir por mim, nem me livrar do processo, ou não te acusar em meu lugar, então não é muito importante dizer ao tribunal estas mesmas palavras com as quais eu o contestava. Então, se o Mileto ele resolver de fato, né, não deixar persuadir por mim nem me livrar do processo, ou seja, se Mileto de fato ele vai de fato acusar o Sócrates, vai de fato, mesmo dizendo que Sócrates aprendeu com Eutífron, e se o Mileto resolver não acusar o Eutífron ao invés do Sócrates, o Sócrates está falando, bom, nesse caso então eu vou a tribunal e aí eu vou dizer estas coisas, dizer que o que aprendi com o Eutífron e quem deveria ser julgado é Eutífron. Nesse caso, então, Sócrates estaria se livrando, né? Livrando o dele da reta. Bom, Eutífron poderia dizer, não, Sócrates, não me envolvo com isso, né? Mas se ele falar isso, ele está colocando em dúvida, em xeque, a própria afirmação que ele deu anteriormente de que ele sabe perfeitamente, acuradamente, tudo sobre a impiedade, tudo. Então, Eutífron vai dizer, sim, por Zeus, Sócrates, se ele tentasse acusar-me, eu encontraria, como penso, onde está seu ponto fraco, e nessa alegação, a respeito dele, precederia no
tribunal a alegação a meu respeito. Qual é a reação do Eutífron, né? Eutífron tá falando, sim, claro, vamos fazer isso então. E se ele resolver me acusar, Sócrates, eu vou te dizer qual é o meu procedimento. O meu procedimento é o seguinte. A primeira coisa que eu vou tentar descobrir é o ponto fraco, né? É onde Mileto erra. Não importa se é algo ligado a julgamento ou é algo ligado a qualquer outro ponto da vida. Afinal de contas, se ele está acusando Sócrates de impiedade, então Mileto, segundo Eutífron, deve ser o homem mais piedoso de todos. Eutífron está, então, se propondo a encontrar onde Mileto é hipócrita, onde Mileto esconde os seus pecados, né? Os esqueletos do armário. Ele está se propondo a encontrar o ponto fraco de Mileto e atacar o ponto fraco. O argumento não importa. Daqui a prática mais clara dos sofistas, né? Que nós chamamos de argumento ad hominem, ou seja, atacar a pessoa e não o argumento da pessoa. Né? A pessoa, então, um bandido, um assassino, ele pode muito bem ser acusador de um outro homem que assassinou um terceiro. Né? Um assassino condenado pode ser a testemunha de um assassinato e, portanto, testemunhar. E caberá, então, ao advogado, ao advogado de defesa do assassino, desmoralizar o testemunho deste homem que também é um assassino, dizendo, olha, ele não tem moral para falar, porque ele também já matou, né? Ele não tem moral para falar. Mas o que ele está dizendo? Não importa o que ele está dizendo. Você desmoraliza a pessoa e não o argumento, né? Então, Eutífron está dizendo, eu vou fazer isso, né? É assim que eu devo proceder. E meio que dizendo, Sócrates, se você quer ser meu discípulo, então é assim que você deve proceder. Encontrar onde Mileto erra e atacar Mileto nos erros dele. É o ponto fraco. Bom, Sócrates, então, no entanto, responde, e eu, em verdade, meu companheiro, conhecendo estes fatos, desejo tornar-me teu discípulo, vendo que ninguém, talvez, parece reparar em ti, nem mesmo o próprio Mileto, ao passo que em mim olhou de maneira tão leviana e irrefletida, que me acusou de impiedade. Sócrates, então fala, olha, tudo bem, estou concordando com você até esse ponto, quero me tornar seu discípulo, afinal de contas, o Mileto mirou em mim, né? Colocou um alvo na minha testa. Por alguma razão, ele ignora você, né? Por alguma razão, você não incomoda Mileto. E se Mileto está tão incomodado com a impiedade, nada melhor do que eu tomar aulas com aquele que sabe melhor o que é a impiedade e piedade, para que eu corrija o meu caminho, né? Para que eu entenda, será que eu estou realmente errado? Será que Mileto está certo e eu devo aceitar passivamente que cometi uma injustiça? Ou então você vai me convencer que eu sou um homem certo, correto, um homem ético, né? Como Eutífron já falou anteriormente para Sócrates, não acredite, Sócrates, que você tenha feito alguma coisa ímpia. Então, Sócrates terá o argumento suficiente para dizer, olha, o homem mais sábio sobre esse assunto, o especialista Eutífron, do qual eu virei discípulo, está aqui agora para me testemunhar a meu favor, para dizer que eu não pratiquei nenhuma impiedade, uma vez que, acima de qualquer um de vocês, ele sabe o que é impiedade, e ele é quem pode definir isso. Muito bem. Portanto, continua Sócrates, portanto, agora, em nome de Zeus, dize-me o que ainda há pouco afirmaste saber claramente, né? Sobre, né? Me ensina o que é impiedade. Né? De que natureza dizes ser o piedoso e o ímpio, não só com respeito ao crime de morte, mas também com respeito às outras ações. Né? Pergunta central do diálogo. O que Sócrates está perguntando é, Eutífron, você é capaz de me dar uma definição de piedade e de impiedade, né? Do piedoso e do ímpio, que caiba para qualquer ato de impiedade, não apenas o ato hipotético, o ato exemplificado, que é o qual te leva a acusar o seu pai.
Eu quero saber se quando eu como demais, eu pratico impiedade ou não pratico impiedade. Eu quero saber se quando eu falo mal de alguém, eu pratico impiedade ou não pratico impiedade. Eu quero saber quando eu acordo mais tarde ou mais cedo, se eu pratico impiedade ou não pratico impiedade. Ou seja, uma definição que possa ser usada para definir todas as ações humanas com base na piedade. Isso é algo que Sócrates ele precisa para começar a derivar dali uma reflexão sobre os atos piedosos ou não. Então ele pede uma definição, né? Pede uma definição. Isso aqui geralmente é o horror de qualquer professor, né? Por quê? Porque toda definição é falha. Toda definição não dá conta da totalidade. E uma definição geral, ela é uma coisa extremamente complexa, extremamente difícil, e provavelmente ela não vai funcionar, porque os casos particulares onde essa definição deve ser atribuída são muitos. Uma definição boa, geralmente ela é tão genérica, que ela acaba não ajudando muito, né? Mas pelo menos é um ponto de partida. Diríamos, por exemplo, como um mandamento de Moisés, né? Não matarás. Não matarás é uma proposição ética, moral, né? Moral. O problema é que há momentos em que você ou mata ou morre, né? Há momentos em que você ou mata ou deixa seus entes queridos morrerem. Há momentos onde matar é uma necessidade. Principalmente num mundo antigo, onde não tem o processo civilizador que nós temos hoje, né? Então, nesse momento, e aí você pega as passagens do Velho Testamento, né? Após a doação desta lei, o não matarás, perceberá que há assassinatos, há mortes, né? Há pessoas matando pessoas. E então essa lei terá que ser vista de maneira genérica e não de maneira específica. Ao caso específico, talvez essa mesma regra, essa mesma lei, ela não se encaixe bem, né? É pecado matar, mas no caso hipotético de você estar se defendendo, aí não é pecado. É pecado matar, mas no caso hipotético de você estar defendendo outra pessoa e acabar matando, não é pecado, não é pecado matar. Então, Sócrates quer uma definição, e definições são problemáticas. Por quê? Porque são genéricas, e por ser genéricas, né, serem genéricas, assim como é a lei do não matarás, os casos específicos sempre irão desafiar a definição. Se a definição encaixa bem em qualquer caso específico, uau, nós temos aqui então um conhecimento indubitável, né? Um conhecimento que chegou à estratosfera, ao píncaro do conhecimento que é absolutamente verdadeiro. Mas o problema é que é difícil elaborar esse tipo de definição. Bom, Sócrates continua, né? Ou não é. Olha só, né? Então, Sócrates fala, vamos voltar à pergunta, né? Pra gente não perder o fio da meada. A pergunta, então, do Sócrates é a seguinte: portanto, agora, em nome de Zeus, dize-me o que há pouco afirmaste saber claramente, de que naturezas dizes ser o piedoso e o ímpio. Qual é a natureza, né? Qual é a definição do piedoso e do ímpio? Não só a respeito do crime de morte, mas também com respeito às outras ações. Continua Sócrates. Ou não é a própria santificação idêntica a si mesma em toda a ação, e o sacrílego, por sua vez, de um lado, é oposto a tudo que é santificado. O que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer que, uma vez que eu defini o que é a piedade, toda a ação piedosa, ela será forçosamente uma ação não ímpia, né? Ou seja, é um princípio da não contradição. É o princípio de que, definindo que piedade é isto, aquilo que não se corroborar com isto será a impiedade. Então, definir é algo que vai ajudar muito, muito o raciocínio. Vai ajudar muito a entender o que se quer dizer e a entender a realidade, né? Você define o que é uma coisa, você sabe que qualquer coisa que não está na definição é
fora dela, né? Ou é o contrário dela, né? Então, definido o que é amor, o que é contrário ao amor, aí vai ser, então, qual é a palavra que é contrário ao amor, né? Vamos defender aqui com os utilitaristas que o contrário do amor é a indiferença, né? Portanto, amar é se preocupar, é se importar, e essas definições vão se aglutinando em vários predicados, né? Para poder dar conta de todas as possibilidades do amor, enquanto que o ato do desamor, né? O ato da indiferença será o oposto disso. Então, uma vez que eu defino, eu consigo saber o que não é. Se eu defino piedade, eu consigo saber o que não é piedade, né? Uma vez, então, que eu tenho a definição, todos os comportamentos que se adequam a essa definição serão idênticos, serão piedosos, né? Muito bem. De outro lado, ele é o mesmo com ele mesmo. E encerrando uma certa qualidade, característica, no que diz respeito ao sacrílego, tudo que possa vir a ser sacrílego. Na verdade, isso aqui é uma pergunta, então vamos lá de novo, né? De novo. Então, assim, ou não é a própria santificação idêntica a si mesma em toda a ação, e o sacrílego, por sua vez, de um lado é oposto a tudo que é santificado, de outro lado, ele é o mesmo com ele mesmo, e, encerrando uma certa qualidade característica no que diz respeito ao sacrílego, tudo que possa vir a ser sacrílego, né? Ou seja, definindo então o que é impiedade. O que é sacrílego, né? Essa palavra, né? Aparece aqui, né? Eu não gostei da palavra, né? Eu prefiro a palavra profano, né? Cometer um sacrilégio é cometer um ato contrário à santificação, né? Um ato de profanação, um ato contra o sagrado, né? Então, o que Sócrates está falando é, ora, se eu definir o que é sagrado, eu automaticamente defino o que é profano. E definindo o que é sagrado, eu vou saber o que é não sagrado, o que é profano, o que é sacrílego. Da mesma forma, se eu definir o que é sacrílego, eu vou saber que aquilo que não é sacrílego, aquilo que não é profano, também é sagrado. Então, é princípio de definição. Isso é fundamental, né? O que o Sócrates está nos ensinando aqui é o seguinte: você não começa uma discussão, você não começa um estudo, você não começa um diálogo tendo clareza do que quais são as definições dos termos a serem usados. Porque por muitas vezes a gente está falando de uma coisa e a pessoa que está falando está entendendo outra. E a pessoa que está ouvindo entende outra. Então a definição perfeita do tema, do conceito, vai ajudar a ter clareza do que se está dizendo e assim chegar a um resultado mais próximo da verdade, né? Ou verossimilhança. Bom, então o Sócrates está perguntando para o Eutífron, né? Se nós definirmos o que é sagrado, nós entenderemos o que é profano, e assim eu saberei se eu cometi um ato sagrado ou ato profano. E o Eutífron então responde dizendo: inteiramente certo, Sócrates, é isso mesmo. Vamos definir o que é o sacrílego, vamos definir o que é o sagrado, vamos definir o que é a piedade, vamos definir o que é a impiedade. Qualquer uma das definições que a gente conseguir, a gente já consegue, por oposição, saber o que é o seu oposto, né? Se eu descobrir qual é a definição de piedade, eu sei o que é impiedade. Se eu defino o que é justiça, eu sei o que é injustiça. Se eu defino o que é bondade, eu sei o que é maldade. Se eu defino o que é coragem, eu sei o que é covardia. Se eu defino o que é comedimento, eu já conheço o que é o contrário de comedimento, que é, sei lá, né? Você se jogar de maneira não comedida, né? Descomensurada, né? Vamos dizer assim, né? E assim vai, ou seja, um princípio fundamental de toda a conversa, de todo diálogo, principalmente de diálogos filosóficos, é você saber do que está sendo falado, né? O que significam as palavras, os conceitos, principalmente esses conceitos são centrais, né? Que é o caso aqui da noção de sagrado e profano, da noção de piedade e impiedade. E agora vamos deixar para a próxima, para a gente continuar a entender aonde vai parar isso aqui. Tá lento, eu sei, são muitas partes, eu sei, alguns vídeos ficam muito grandes, eu sei, mas é assim mesmo. Filosofia, você lê devagar, né? Filosofia, você lê
degustando. Filosofia você lê tentando entender entre linhas, tentando entender detalhes, tentando entender apontamentos culturais, apontamentos históricos, porque isso é importante, né? É importante. Filosofia você lê comparando com o texto grego, comparando com o texto original, lê as palavras, os conectivos, né? Para tentar entendê-los, o que eles significam na construção textual. Se você não faz assim, você não consegue aproveitar ao máximo, né, aproveitar de maneira satisfatória e eficiente o que um texto filosófico e até mesmo um texto literário quer dizer a você. Né? A gente pode ler de maneira também superficial, né? Há a leitura superficial, uma leitura apenas meramente informativa, mas aqui não é o caso. Nós estamos fazendo uma leitura analítica, uma leitura muito mais profunda, então a gente vai devagar mesmo e espero que gostem. Se não gostarem, ok, é entendível também. Às vezes não gostam porque a minha técnica, a minha prática ainda não está bem desenvolvida, ou por não gostar mesmo da forma como eu falo. E se gostarem, então, nos veremos no próximo vídeo, que não sei quando sai, mas vai saindo por aí, até a gente terminar as 20 partes do diálogo do Eutífron. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua atenção. Se puder apertar no gostei, se puder deixar um comentário, se puder segue o canal. Tá pequeno ainda, mas a gente chega lá em algum lugar. Se não chegar, tudo bem também, não há o que fazer. E até a próxima. Tchau!